Salmo 119, versículo 9 ao 12 diz assim: Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando-o conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. E vamos orar. Amado Pai, abençoe a tua palavra. Peço que o Senhor me empodere do alto esta noite para pregar com clareza e eficácia. Nos dê ouvidos para ouvir. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. E vamos então sentar esta noite. Para quem não sabe, o Salmo 119 é o capítulo mais longo de toda a Bíblia. Todos os seus 176 versículos, cada um deles trata da palavra de Deus, de uma forma ou de outra. Referencia às vezes como a tua lei, a tua palavra, a tua escritura, seus mandamentos, suas doutrinas, mas cada um dos seus 176 versículos abordam a questão da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos oferece, nos dispõe vários benefícios. Nós lemos aqui, começando no versículo 9, na sequência, nós temos purificação pela palavra de Deus. Com que purificará o jovem o seu caminho? E não só o jovem, tá? Não é apenas a nós jovens que serve essa purificação pela palavra de Deus. Tá? Purificação vem através da palavra de Deus. Tem aqui sobre não deixar os teus mandamentos. Através da palavra de Deus, nós podemos nos mantermos nos mandamentos de Deus. Nós não nos desviamos deles, nós não pecamos contra Deus. Como nós lemos aqui, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, a palavra de Deus nos possibilita purificar o nosso caminho, nos mantém nos mandamentos de Deus, nos ajuda a não pecar contra Deus. E também, por último, no versículo 12, a palavra de Deus nos ensina. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus estatutos. Então, tudo isso são benefícios que nós podemos ter da palavra de Deus. E eu espero que você concorde comigo que essas coisas são de fato os benefícios. São coisas benéficas, são coisas desejáveis, são bênçãos podermos ter todas essas coisas que vêm da palavra de Deus. Mas não basta apenas possuir uma cópia da palavra de Deus. Eu acho que todo mundo aqui hoje possui uma cópia da palavra de Deus. Mas não basta apenas possuir, não basta apenas a gente elogiar ou falar quão maravilhosa é a palavra de Deus e exaltar os benefícios da palavra de Deus. Não é o suficiente para decorar-nos. Para a igreja, botar uma Bíblia embaixo do braço, botar a Bíblia na estante ou no centro da sala, achando que de alguma forma aquilo vai emanar maravilhas. Não, a Bíblia não é um talismã, a Bíblia é a palavra de Deus. Mas não basta possuir, tê-la, carregá-la, exibir a Bíblia. Para sermos beneficiados, abençoados, edificados, é preciso observá-la. Nós lemos no versículo 9, com que purificará o jovem o seu caminho? Observando. Nós temos que observar, e observar não é botar e ficar olhando para ela. Observar aqui está falando sobre guardar, sobre obedecer. Não ficar olhando a Bíblia, observando ela como se fosse algo simplesmente a ser olhado. No versículo 10, como podemos ser beneficiados, abençoados? Buscando a palavra de Deus. A gente lê no versículo 10, com todo o meu coração te busquei. Então nós temos que buscar Deus através da palavra de Deus. Ah não, pastor, eu vou buscar Deus, mas eu não vou buscar a palavra de Deus. Não existe. Deus é a sua palavra e a sua palavra é Deus. Tudo que Deus quer que você conheça dele está na palavra de Deus. Você não vai conhecer Deus fora da palavra de Deus. Tudo que nós vamos conhecer de Deus é dentro da palavra dele. Quer buscar a Deus? Busque sua palavra. É tão simples quanto isso. Nós temos também, para sermos beneficiados, não só apenas observá-la, não apenas buscá-la, mas também escondê-la no nosso coração. Como nós lemos aqui no versículo 11, escondi a tua palavra no meu coração. E por último, nós temos que aprender da Bíblia. Você pode ter uma Bíblia que pesa 30 quilos, dessa grossura, custa uma fortuna, não interessa.
Mas pastor, eu carrego ela comigo o tempo todo. Eu tenho uma no carro, eu tenho uma na moto, eu tenho uma eu carrego comigo no ônibus, eu tenho uma na minha mochila, eu guardo uma no meu quarto, na sala, na cozinha, no trabalho, todo canto que eu vou eu tenho a Bíblia. Lindo, maravilhoso, mas nós temos que guardá-la, nós temos que buscá-la, nós temos que escondê-la e nós temos que aprender dela, como lemos no versículo 12. No versículo 11 é de onde nós vamos tirar o nosso tema desta noite. Escondi a tua palavra no meu coração. Hoje o tema é: o que escondes no seu coração? O que você esconde? O que eu escondo? O que escondemos em nosso coração? Alguma coisa está no seu coração. Nosso coração nunca está vazio. Nosso coração, ele é um vácuo que vai puxar alguma coisa. Alguma coisa está no seu coração. Eu não posso ver o seu coração, você não pode ver meu coração, mas tenha certeza que alguma coisa está nos nossos corações. Isso não resta dúvida. O que está no seu coração vai depender do que lá nós colocamos, que você e eu colocamos no coração, e também vai depender do que já estava lá. Como assim, pastor? Quando nós nascemos, já existe alguma coisa no nosso coração. Hoje o tema não inclui disciplina de criança, mas a Bíblia fala que a estultícia está no coração da criança. Quem colocou lá? Já estava lá. Estultícia quer dizer tolice. Então já estava lá. Então, o que nós temos no coração vai depender do que nós colocamos e do que já estava lá. São duas coisas que vão determinar o que está no nosso coração. Ninguém, como eu disse, sabe diretamente o que está no coração de outra pessoa. Eu só sei do meu coração. Você só sabe do seu coração. Deus, no entanto, sabe do coração de todo mundo. Por isso que nós não devemos julgar os motivos das pessoas, ou as intenções, porque eu não sei o que está no seu coração. Eu não posso ver, não posso enxergar. Deus pode. Mas como nós já vimos várias vezes, não quer dizer que nós devemos não julgar nada, não julgar ninguém. Muito pelo contrário, a Bíblia nos manda julgar, provar as coisas. Porque eu não posso provar as intenções do seu coração, ou você do meu coração, porque nós não enxergamos isso. Eu não sei o que está lá, mas Deus sabe. O que eu posso julgar, no entanto, é o que eu vejo por fora, porque do seu coração emana todas as fontes da vida. A Bíblia fala: guardai sempre todas as coisas, guarda o coração, porque dele saem as fontes da vida. Então tudo que você fala, faz, age, tudo começa aqui. Jesus falou que da abundância do coração fala a boca. Então eu não posso julgar seu coração, mas eu posso ver o que está emanando dele, através das suas palavras, ações, decisões, o modo de se portar, o modo que você interage. Tudo isso vai ser um reflexo do que está no coração. Lá em Eclesiastes 9, o versículo 3, nós sabemos que o coração já possui algumas coisas não muito saudáveis. O coração já possui maldade. O coração já possui loucura. O coração já possui engano. Já está lá, não precisou ninguém colocar, ele já estava lá. Eclesiastes 9:3 diz assim: este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. E que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. E que há desvarios, ou seja, loucura, no seu coração, enquanto vivem. E depois se vão aos mortos. Então aqui o livro do Eclesiastes está dizendo para a gente que existe maldade e loucura no coração do homem. Isso para todos. E que também o coração dos filhos dos homens. Você é um filho dos homens? É. Você é um ser humano? É. Então, está lá. Já existe. Não precisa ser a única coisa que habita lá. Isso pode ser tirado, extirpado, mas não vai sair sozinho, ou por acaso, ou sem querer, vai depender das nossas decisões que nós tomamos. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Então, queira ou não, concorde ou não, goste ou não, o nosso coração ele é maldoso. A palavra perverso quer dizer extra mal.
Tem mal? Pois é, depois de mal vem perverso. É uma dupla dose de maldade. E ele é enganoso. O nosso coração mau nos convence de que nosso coração é uma maravilha. Nosso coração é bondoso, nosso coração é enganoso, é perverso, é mau. Nós temos isso na Bíblia. E não são só os únicos dois exemplos. Está cheio de exemplos, de bênçãos na Bíblia que fala que existe maldade inerente no coração do homem. Mas nós podemos colocar outras coisas no nosso coração. É o que eu digo aqui, o que escondes no seu coração. Essas coisas já estão lá e, francamente, a vida cristã é remar contra a maré. A maré é o nosso coração, a maré é a nossa carne, a maré é a nossa natureza humana e o cristão ele precisa remar contra essa maré. Se ele tentar remar contra essa maré sozinho, ele vai ser levado pela maré. Ele não tem como fazer isso, não sozinho. Uma das formas de ter ajuda nisso é justamente, como falou o salmista, escondendo a palavra no coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Então, se nós perdemos a remada contra a maré, nós vamos esfriar espiritualmente, nós vamos se afastar de Deus e da sua palavra, nós vamos nos desviar da vontade de Deus. Tudo isso é sinal de estar perdendo para a corrente da maré da carne, do mundo e do nosso coração. Na prática se traduz em um caminhar impuro, como nós lemos no versículo 9. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Isso se traduz em desviar-se dos mandamentos de Deus, como nós lemos no versículo 10. Isso se traduz em pecar contra Deus, como lemos no versículo 11. E no versículo 12 se traduz, a gente não aprende nada. Se nós estamos perdendo para a maré, nós não vamos aprender. Podem nos ensinar, mas nós não vamos aprender. Vai bater, mas não vai entrar no coração. Nós vamos ouvir, mas não vai registrar. Então nós não aprendemos, nós nos desviamos, nós esfriamos. Por quê? Porque nós estamos com um desequilíbrio no nosso coração. E o motivo que é uma remada contra a maré, o motivo que é você subir uma ladeira, é porque nós já começamos em desvantagem, nós já começamos com maldade e loucura, perversidade e engano no coração. Já está lá, já começamos prejudicados, em desvantagem. O que precisamos então saber sobre o que esconder no coração? É que nós vamos ver hoje o versículo 11. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Primeira coisa é o seguinte, esconda a coisa certa. Temos que esconder a coisa certa. Essa palavra esconder, ou escondi, do versículo 11, é a palavra hebraica sofã. A palavra sofã em hebraico, ela é derivada de uma outra palavra hebraica que significa enterrar. Enterrar. Antigamente, não que eu era daquela época, mas antigamente não tinham bancos. Então o que acontecia é que se você tinha algo de valor, você fazia o quê? Você enterrava. Daí a grande tradição de pessoas saírem buscando, cavando tesouros enterrados. Na realidade, as pessoas enterravam caso viesse o inimigo, o invasor, ou bandidos, ou alguma coisa. Então, o tesouro que você tinha, e não precisava ser um tesouro enorme, mas qualquer coisa de valor que você tinha era mais bem guardado, enterrado. Você escolhia um lugar, marcava ele, enterrava, estava lá, pronto. Só você sabia que estava lá. Então, aqui quando fala sobre esconder, é enterrar. Esconder é colocar dentro. Se a palavra de Deus é valiosa, como o tesouro era que eles escondiam antigamente, se a palavra de Deus é valiosa para você, é preciso esconder a palavra de Deus, é preciso esconder a doutrina e as verdades de Deus, para não perdê-las. Por que as pessoas antigamente escondiam, enterravam essas coisas? Para não perdê-las. Para não perdê-las. Senão chegava alguém, roubava. Às vezes os invasores chegavam, eles não tinham tempo de juntar e simplesmente corriam.
E mesmo que fossem alcançados, estava seguro e guardado, tesouro enterrado, escondido. Quando fala aqui, escondi a tua palavra no meu coração, está falando sobre enterrar algo valioso, para guardar, preservar, para manter. Nós temos que ir à fonte certa e fugir e evitar fontes erradas. Ou seja, não esconder a coisa errada. Não esconder erro, não esconder engano, não esconder filosofias e tradições humanas. Se está na Bíblia, está na Bíblia. Se não está na Bíblia, temos que saber discernir. Pastor, como é que a gente discerne? Nós vemos aqui, aprendendo da palavra de Deus, observando a palavra de Deus. Tudo isso podemos aprender que vai então nos proteger. Muitos não buscam a palavra de Deus porque eles têm uma ideia do que a palavra de Deus diz. Eles já fazem ideia do que eles estão buscando, não é lá muito correto. E muitas vezes eles vão para a palavra de Deus tentando justificar as suas ideias. Gente, olha, nós sempre temos que ir para a palavra de Deus e deixar ela nos moldar e nos mudar. Não a gente querer ir para a Bíblia, querer arrumar desculpa, querer arrumar motivo, tentar torcer a palavra de Deus para justificar o que eu quero que seja justificado. Não é assim que funciona. Nós temos que ir para a palavra de Deus e deixar ela nos ensinar, ela nos mudar, ela nos moldar. E não ao contrário. Muita gente que vai para a Bíblia, eu creio assim, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa aqui. Quem está aqui há algum tempo sabe. Nos 16 anos da igreja eu falo isso o tempo todo. Um texto fora de contexto é um pretexto. Hoje de manhã no culto lá na outra igreja, a Bíblia fala, que o apóstolo Paulo escreveu, quem não trabalhar, não coma. Micael, você comeu hoje? Ou, você trabalhou? Essa semana trabalhou? Esse mês você trabalhou? Não, então a Bíblia fala que você não deve comer. Deixa eu ver, Sofia, trabalhou esse mês? Então nada de comida para ela. É a Bíblia que está mandando. É isso que a Bíblia está dizendo? Não, por quê? Porque é um texto fora do contexto. O contexto daquele texto era o seguinte: tinham certos irmãos na igreja que não trabalhavam e ficavam visitando a casa dos outros irmãos na hora do café da manhã, na hora do almoço, janta, lanche. E Paulo falou, olha, a coisa não é assim não, gente. Quem não trabalhar, não coma. Trabalha, come sua comida e vão se alimentar. Agora, quem não trabalhar, não coma. Não quer dizer que quem não trabalha não é para comer. Não é isso. Alguém aqui é aposentado? Não pode comer também. Não estão trabalhando. Não pode comer. Então, entenda. Um texto fora de contexto é um pretexto. Então, tem muita gente que vai na Bíblia tentar achar um textozinho que eles vão cirurgicamente remover do seu contexto maior e vão fazer a maior bagunça com aquele texto e dizer, está na Bíblia. Está na Bíblia, mas fora de contexto. A Bíblia é a mãe de todas as heresias, justamente por textos fora dos seus contextos. Então, vamos esconder a coisa certa, a palavra de Deus, esconder a verdade, não esconder a coisa errada. Porque se a gente escolher a palavra de Deus, nós não vamos pecar contra Deus. Mas se nós escondermos, enterrarmos a coisa errada, nós vamos sim pecar contra Deus. Nós não vamos purificar nosso caminho, nós não vamos aprender, nós não vamos ter os benefícios que nós vemos falando sobre isso. Então, quem não esconde a coisa certa acaba pecando. Vamos esconder, vamos enterrar a palavra de Deus, as verdades de Deus, os estatutos de Deus, as doutrinas de Deus em nosso coração, porque é do nosso coração que vão sair as decisões, é do coração que vão sair as palavras, tudo vai fluir do coração. Se a gente encher o coração com a coisa certa, aquela maldade, aquela perversidade, aquele engano que já estava lá, ele vai ser
enterrado debaixo da verdade e debaixo da palavra de Deus. Mas se nós não ativamente, propositalmente, metodicamente, não enchermos e enterrarmos a verdade, a palavra de Deus, o nosso coração, então a maldade, perversidade e loucura vão continuar brotando. E nós vamos continuar pecando, não vamos aprender nada, vamos estar à deriva na vida. Então, a primeira coisa, nós temos que esconder a coisa certa. Olhe comigo para Gálatas 6, ainda falando sobre o que escondes no coração, ou que enterras no coração, podemos dizer isso. Gálatas 6, 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então, primeira coisa, esconda a verdade, esconda a coisa certa, mas também nós temos que esconder aquilo que nós queremos colher. O que você quer colher na sua vida? Qual o resultado que você quer na sua vida? Você quer paz, harmonia, bênçãos? Você quer isso? Então você precisa esconder a coisa certa, esconder o que você quer colher. Semear é um termo bem apropriado que foi usado aqui em Gálatas 6, porque lembramos que esconder, usado lá no Salmo 119, é a palavra hebraica sofã. E sofã significa enterrar. E quando você semeia, você efetivamente enterra uma semente. Aquela semente tem que cair no solo, tem que entrar no solo. Então, aquilo que você quiser enterrar, plantar no seu coração, deve ser aquilo que você quer colher. Se você quer colher coisas boas, então plante, enterra, esconda coisas boas, coisas da palavra de Deus. Se encha, se complete com a palavra de Deus. Isso vai fazer toda a diferença em nossas vidas. Aquela pessoa que não esconde, não enterra as coisas no coração, ou seja, deixa o coração à deriva, aquela pessoa que não metodicamente, sistematicamente, propositalmente enterra e enche o coração com as verdades de Deus, você não vai colher o que você quer colher. Você vai colher o que está lá. E se o que tiver lá é loucura, maldade, perversidade, engano, é isso que nós vamos colher. Não tem como você querer colher banana se lá está plantado abacate, ou vice-versa. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. É uma lei espiritual, é uma lei física. Se você quer criar vaca, não compre ovelhas, porque 2 ovelhas nunca vão dar uma vaca. Eu sei que isso é muito profundo e tem que comprovar cientificamente, mas acredite, é verdade, vá por mim. Não tem como você plantar uma coisa e colher outra. Não tem como você encher seu coração com as coisas do mundo, ou pior, você não precisa fazer nada. Não, pastor, mas eu não coloquei nada no coração. Lembre-se, já estava lá, maldade, loucura, perversidade, engano, já estão lá. Você não precisa colocar, já está lá. Nós temos que encher com a palavra de Deus para justamente trazer equilíbrio e tentar dominar, tentar desativar essa maldade, engano, perversidade que já existe lá. Lá em Atos, nós temos alguns exemplos disso. Veja o que Lucas escreve aqui, falando sobre Ananias e Safira. Safira, a nossa representante bíblica aqui. Só que nessa história você morre, Safira. Sinto muito, mas... Atos 5, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade? Essa história aqui nós conhecemos. Ananias falou que foi para a igreja, deu uma oferta e falou: eu vendi uma propriedade e está aqui o dinheiro da propriedade e deu para a igreja. Só que ele não deu todo o dinheiro. Agora entenda bem, o problema dele não é que ele não entregou todo o dinheiro. Ninguém pediu para ele fazer isso. Pedro, inclusive, se você ler o texto no capítulo 5, Pedro falou: a propriedade não era sua? Alguém pediu? Faça o que você quiser. O problema é que ele mentiu. Ele falou: eu vou vender e eu vou dar tudo para a igreja. E não deu. Agora note que ele fala aqui, ó: porque encheu Satanás o teu o quê? Coração.
Por que ele pecou contra Deus? Por que ele não manteve os mandamentos de Deus? Por que ele não... Por quê? Sabe por quê? Porque o coração dele estava cheio, não da palavra de Deus, mas ele foi enchido por Satanás e colocou aquilo no coração dele e ele cometeu aquele pecado. Ele pecou contra Deus, ele pecou contra o Espírito Santo. No versículo 9 de Atos 5, então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta os pés do que sepultaram teu marido e também te levarão a ti. Essa aqui é Safira, essa aqui é a saída dramática de Safira dessa história toda. Entrou Safira, Pedro perguntou: foi assim, assim, assim? Foi. Ah, foi, pronto. Ó. Vendo ali? Seu marido, você vai junto. E puf, ela caiu. O que eles fizeram? Eles tentaram o Espírito Santo. Eles pecaram contra o Espírito Santo. Quando nós não enchemos, quando nós não enterramos, quando nós não colocamos a palavra de Deus, a verdade de Deus em nossos corações, o que vai sair é isso, é mentira, é a gente tentar Deus. Diga uma coisa, Satanás quando estava tentando Jesus no deserto, logo após o seu batismo, qual foi a resposta que Jesus disse para Satanás? Não tentarás o Senhor, seu Deus. Se você não quer tentar Deus, então encha o seu coração, esconda no seu coração a palavra de Deus para não pecar contra Ele e não tentar a Deus. Lucas, ainda em Atos, no capítulo 8, trata de um outro indivíduo, um homem chamado Simão. Simão era um feiticeiro, ele foi salvo, nasceu de novo. Mas ser salvo e nascer de novo não significa que o seu coração é instantaneamente transformado. Não é. Quando você é salvo, o seu espírito que está morto, ele nasce de novo. Você nasce de novo, porque aquele espírito que estava morto, ele é trazido à vida pelo Espírito Santo de Deus que vem lhe habitar e lhe selar. Mas o coração é o mesmo do que era antes da sua salvação, é o mesmo depois. A diferença é justamente o que você vai esconder, enterrar, encher o seu coração. Aquela pessoa que nasce de novo, que recebe Cristo, mas não enche o coração, não enterra a palavra de Deus no coração, ela continua sendo a mesma criatura carnal que era antes. Só que salva. Pastor, mas pode o crente ser salvo e ser carnal? Eu estou olhando para um monte, e vocês estão olhando para outro. Gente, todos nós aqui somos carnais, sabe por quê? Todos nós ainda temos a natureza carnal que vai permanecer conosco até Jesus voltar e nos chamar, nos convocar para os ares, ou esse corpo mortal for para o chão. Quando esse corpo morrer, você estará livre e eu estarei livre da nossa natureza carnal. Mas até lá, o que vai depender é justamente o que escondes no seu coração. Quem tem uma predisposição carnal, quem demonstra carnalidade no seu dia a dia, nas suas decisões, nas suas palavras, na sua perspectiva, sabe o que é isso? O coração não está cheio, não está escondendo, enterrando o seu coração com a palavra de Deus. O resultado é isso. Mas lá ele fala assim sobre Simão, Atos 8, versículo 21. Isso aqui é Pedro falando para Simão, porque Simão queria comprar o poder de Deus com dinheiro. Ele queria ter o poder que os apóstolos tinham, achando que com dinheiro podia comprar aquilo. Ele falou assim: tu não tens parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Veja bem, Simão era salvo, gente. Leia o contexto, Simão era salvo. Ah, mas o coração dele não estava reto. Sim, e alguém é salvo? Alguém jamais foi salvo porque o coração dele estava reto perante Deus? Não, ninguém é salvo porque o coração está reto perante Deus. A gente é salvo pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Salvação é pela graça, não é porque o meu coração está reto perante Deus. Simão era salvo, mas o coração dele não estava reto perante Deus. O coração falou aqui: o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa sua iniquidade e ora a Deus para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Isso é falando de um homem salvo.
Alguém pode ser salvo e ter amargura no coração. Você está enlaçado em iniquidade. Por quê? Porque o coração não foi tratado, não enterrou, não escondeu, não encheu o coração com a palavra de Deus, com os mandamentos de Deus, com a doutrina de Deus. Não está observando a palavra de Deus. Mais uma vez, observar não é ficar olhando. Observando é você guardar, você obedecer, você seguir. E quando nós não fazemos isso, o nosso coração, ele fica desequilibrado, ele não fica correto perante Deus. E o resultado que nós vimos com Ananias e Safira é que nós pecamos contra Deus. O resultado é que nós tentamos, nós provocamos Deus. O resultado é que gera amargura. E fala aqui, fel de amargura, ou seja, era uma amargura amarga. E o que mais? Laço de iniquidade. Sabe o que é um laço? Você está amarrado. Todo aquele que peca é servo do pecado. A palavra servo é a palavra doulos. A palavra doulos significa escravo. O contexto da palavra servo não é servo de empregado, é servo de escravo. Quando nós não cuidamos do que escondemos em nosso coração, nós nos tornamos enlaçados, capturados, acorrentados à iniquidade. E isso gera amargura no nosso coração. Não sou eu que estou dizendo, está dizendo aqui. Não tem muito o que interpretar aqui, gente. É só ler e ver o que está dizendo. Tudo isso foi o quê? O teu coração. Aí te pergunto, o que você esconde no seu coração? O que você enterra no seu coração? Do que você enche o seu coração? Porque se não for com as coisas da palavra de Deus, você já está enrolado, porque já tinha coisa ruim. Já tinha engano, mentira no seu coração, no meu coração. Já estava lá. E se nós não enchermos, o que vai acontecer são essas coisas. Então, esconda a coisa certa, esconda o que você quer colher. Você quer colher fel de amargura, você quer colher laço de iniquidade, você quer colher pecar contra Deus, você quer colher tentar provocar Deus? Não. Então não esconda coisas que levam a isso. Olhem comigo para 1 Samuel capítulo 3. Nós vamos ver 3 coisas hoje a respeito do que escondemos no coração. Número 1, esconda a coisa certa. A coisa certa é a palavra de Deus. No Salmo 119, como falei, é estatuto, é palavra, é mandamento, é doutrina, tem uma série de nomes que usa. Mas está aqui, ó, palavra de Deus. Esconda o que você quer colher. E por último, esconda enquanto pode. Esconda enquanto pode. Como assim, pastor, esconde enquanto pode? Deixa eu ler 1 Samuel 3:1 para você. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. Sabe qual a grande vantagem que nós temos da época de Samuel? Nós temos isso daqui, ó. Nós temos toda a palavra de Deus. Toda. Não tem mais nada. Naquela época tinha muita palavra de Deus que não tinha sido dada aos homens. Estava no céu. A palavra de Deus sempre existiu no céu, ela é eterna. Hoje nós temos o privilégio de termos toda a palavra de Deus aqui. E tem mais, no nosso idioma. Nem sempre foi verdade. Mas hoje nós temos. Eles não tinham. Então aqui a palavra vinha através de visões que era dada aos profetas e os videntes. Por isso que fala aqui, ó, a palavra de Deus muito valia. Por quê? Porque era raro. Por quê? Não havia visão manifesta. Ou seja, Deus não estava dando visão. Os profetas, os videntes não estavam falando porque Deus não estava falando. Havia bom motivo para isso. Não vamos entrar por questão de contexto aqui hoje. Mas o problema é que nós temos um terrível hábito de tomar por certo, de que sempre haverá a palavra de Deus. Nós tomamos por certo e não valorizamos porque tomamos por algo certo,
a palavra de Deus. Cultos. Ah, não vou não hoje. Quarta-feira tem mais. Ah, não vou hoje não. Domingo tem mais. Eu não vou esse mês não. Mês que vem tem mais. Eu não vou ler a Bíblia hoje. Eu leio amanhã. Eu não vou orar hoje. Eu oro amanhã. Eu não vou evangelizar essa semana. Eu evangelizo semana que vem. Vocês estão vendo onde é que eu estou chegando com isso? Nós não valorizamos porque nós achamos que sempre vai estar lá. Você valoriza e aprecia a chuva? Ah, pastor, chuva é terrível, molha tudo, aquela lamaceira, a gente quer sair, não pode, e é terrível. Ok, faz o seguinte, vamos mandar a Deus nada de chuva. Quando começar a ficar com sede e com fome, fome, pastor? Fome, sem chuva não tem alimento. Sem chuva não tem animal no pasto, sem chuva não tem nada no celeiro, sem chuva morre. Mas como a gente sabe que vai chover? Eu vou ao supermercado e compro comida. Nós tomamos a palavra de Deus por certo. Nós lemos aqui que nos tempos de Eli, ela valia muito porque não havia. Os profetas evidentes que traziam as revelações de Deus, porque eles não tinham isso. Ah, pastor, conhece alguém que tem um dom de revelação? Não, não tem dom de revelação positivo. Sabe por quê? Deus já revelou tudo que ele tinha para revelar aqui entre as capas deste livro. Na época tinha profeta evidente porque eles não tinham a palavra de Deus. E hoje nós tomamos isso por certo. Praticamente é desvalorizada. Hoje não, amanhã eu vou ler, amanhã eu vou para o culto, amanhã eu assisto, amanhã eu me aconselho com o pastor, amanhã eu... E a gente vai empurrando com a barriga, por quê? Amanhã! Pois é. Hoje não, pastor, hoje eu estou muito ocupado, hoje estou me divertindo muito, estou curtindo, hoje eu tenho que fazer, hoje eu tenho que... Hoje não, amanhã. Esconda enquanto podes. Talvez você não terá mais oportunidade ou condições amanhã. Existem lugares no mundo hoje onde é um crime você possuir um desses livros aqui. Crime. É crime frequentar um local desses aqui. Crime. Hoje, no mundo, hoje. Eu tenho missionários, colegas meus na África. No domingo, o culto dura praticamente o dia inteiro. Sabe por quê? As pessoas não vão de carro, ou de ônibus, ou de táxi, ou de Uber, ou de bicicleta, ou de... Eles vão a pé. Às vezes caminham 3 horas para chegar na igreja. E quando o culto acaba, é 3 horas para voltar para casa. Eles não querem saber de um culto de meia horinha, 1 hora. Aqui no Brasil não. Aqui no Brasil, cada esquina tem 4 igrejas. Eu uso o termo igreja de um modo bem, mas bem liberal. Nem tudo que tem igreja na frente, na placa, é igreja. Nós sabemos disso. Mas nós... semana que vem tem culto. E se não tiver? E se você não tiver mais a palavra de Deus? Ou condições de ler a palavra de Deus? Para quem não é salvo, a época depois do arrebatamento vai ser muito difícil. Quem é salvo não vai estar aqui. Quem é salvo vai ser arrebatado, tá? Mas quem não é salvo vai ser uma época difícil. Para começar, não vai ter igreja. Por quê? Porque todos os crentes, realmente crentes, tá? Só existe um tipo de crente, os de verdade, tá? Não tem de mentirinha, mas os crentes vão ser levados.
Infelizmente, eu acho que existem igrejas onde isso não vai mudar muita coisa, não. Aqui nessa igreja eu espero que mude. Mas qualquer problema, fala com o Micael, ele vai estar encarregado. Eu já promovi ele, vai ser o pastor pós-arrebatamento. Tá? Vai ser ele e deixa eu ver mais quem é. O Zidane. Zidane é o seu assistente. Tá? Eles vão tomar conta de tudo aqui, tá? Você que não for também. Mas imagine um mundo onde não tem culto. Por quê? Porque não tem mais igreja. Aí vai vir a perseguição do anticristo. Você acha que é difícil ser crente agora? Você acha que é difícil seguir Cristo agora? Se você é salvo, graças a Deus, você não faz nem ideia. Mas esconde enquanto pode. Deus, pode chegar um dia que Deus vai te dar um gelo. Leia Provérbios 1. Não vamos ler agora, por questão de tempo, mas lição de casa. Provérbios 1. Leia do versículo 24 em diante. Lá Deus está dizendo assim, ó. Eu estendi minha mão, tentei ensinar, tentei guiar você não quis conversa. Pois bem, agora eu vou me esconder de você. Eu não vou responder quando você chama. E eu vou rir de você. Deus não faria isso. Leia lá, leia. Provérbios 1, 24 em diante. Leia para você ver, está lá dizendo. Pessoas vão estar buscando Deus. Cedo me buscarão, mas não me encontrarão. Eu rirei, vindo a vossa perdição, eu rirei de ti. Um dia você vai querer se encher das coisas de Deus, e Deus vai dar um gelo em você. Por quê? Porque você deu um gelo nele. Mais uma vez, não é minha opinião, é o que está escrito lá em Provérbios 1, versículo 4. É só ler. Não estou inventando nada aqui. Estou dizendo o que a Bíblia fala. Há ocasiões na história em que a palavra de Deus ficou rara. Amós 8, versículo 11. Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Deus falou, eu vou enviar essa fome. Não fome de encher a barriga, fome de encher o coração. Pessoas vão querer ouvir a palavra, pessoas vão querer se encher, esconder a palavra, mas não vai estar lá. Não vai estar lá. Houve épocas, como eu disse, onde possuir uma cópia da palavra de Deus era raro. Era caríssimo uma Bíblia. Eram escritas à mão. Igrejas que tinham Bíblia, tinham uma cópia que era acorrentada ao púlpito. Quem quisesse ler, tinha que ir até a igreja para ler lá. Durante muitos tempos não tinha Bíblia em várias línguas. Entenda, não se dê por indiferente pelo privilégio de você ter uma cópia da palavra de Deus no seu idioma. Muitas pessoas, muitas gerações não tiveram esse privilégio. E hoje nós temos, mas ela é observada, ela é guardada, ou ela é ignorada. Ezequiel 7:26. Miséria sobre miséria virá, e se levantará rumor sobre rumor. Então buscarão do profeta uma visão. Lembrando, por que buscavam visão do profeta? Porque não tinham a Bíblia. Mas basicamente estavam buscando a visão do profeta. Estavam buscando a palavra de Deus. Então buscarão do profeta uma visão. Mas do sacerdote perecerá a lei e dos anciãos o conselho. Deus vai ter um dia que vocês vão procurar alguém para aconselhar, alguém para pregar, alguém para ensinar, mas não vai ter. O contexto aqui era Israel naquela época, mas o princípio é esse. Houve épocas e haverá épocas onde a palavra de Deus será uma raridade, não estará tão acessível, não será tão fácil. Anos atrás, antes de entrar no ministério, eu tive que viajar a serviço para Riad, que é na Arábia Saudita. E eu fui avisado que com parte, quando você vai viajar, eles dão toda
informações para você quando você viaja para países assim, meio diferentes. Ele falou, você não pode levar a Bíblia. Porque possuir uma Bíblia na Arábia Saudita é crime. Você fez o quê, pastor? Lembrando que naquela época não tinha celular. Porque tinha celular, mas não tinha celular, esse smartphone com Bíblia, tal coisa. O que você fez, pastor? Aí eu levei o Novo Testamento. Então você falou Bíblia, né? Bíblia. Bíblia são 66 livros, Novo Testamento não. Eu não fui pego, ninguém revistou minha bagagem, nem nada, mas não é interessante, é proibido. É proibido você entrar no país, é contrabando. Não é drogas, não é armas, não é nada. A Bíblia é tão ilegal quanto você entrar com explosivos, armas, drogas, enfim. Hoje isso é verdade. Talvez não é verdade para nós, mas é verdade no mundo, para muitas e muitas pessoas. A palavra de Deus não tem quem ensine, não tem quem pregue, não tem a cópia da palavra de Deus. Eles estão em trevas, literalmente em trevas. E nós que podemos ter, vir para a igreja, evangelizar, ler a Bíblia, cultuar a Deus, muitas vezes nos mostramos indiferentes. Por quê? Amanhã, semana que vem, depois, mais tarde. Isso é resultado de não estar enterrando, escondendo, enchendo o coração com a coisa certa. Nunca desvalorize ou desprestigie a palavra de Deus. E a melhor forma de você valorizar e prestigiar a palavra de Deus é escondendo ela no seu coração. Por quê? Porque é um tesouro. Como os antigos escondiam, enterravam seus tesouros, se você prestigia e valoriza a palavra de Deus, você vai escondê-la no seu coração. Você vai enterrá-la no seu coração. Resumindo, pastor, como é que eu escondo a coisa certa? Como é que eu escondo a palavra de Deus? Você lê a Bíblia, como você deve. Eu não estou dizendo que você lê a Bíblia 30 capítulos por dia, não. Quer ler, leia. Eu costumo dizer, o quanto que você lê não é importante, é o quanto que você tira da sua leitura. Se você lê um versículo e aquilo falar no seu coração e você falar, uau, e aquilo ficar no seu pensamento, aquilo transformar a sua vida, um versículo está ótimo. Eu não, pastor. Eu li 15 capítulos hoje. Tirou o que da leitura? Sei lá. Eu nem lembro o que foi que eu li. Grande batata você ter lido 10, 15, 20 capítulos. Você lê a Bíblia como deve? Ou ainda está na fase do amanhã? E esse amanhã nunca chega. Você vem aos cultos? Gente, a gente não vem ao culto para se ver. A gente vem ao culto porque Jesus está aqui. Jesus está aqui. Ele vai estar aí na quarta, domingo. Eu vou depois. Pois é, sabe o que é isso? É desvalorizar, desprestigiar. Se fosse o seu político de estimação, independente do seu gosto ou desgosto político, se fosse o seu político de estimação, ele vem para Maceió, vou estar lá. Sabe quem está aqui? O seu Salvador. Aquele que me sangrou e morreu por você. Eu vou depois. Ele vai estar aí semana que vem. Tá aí. Não é todo culto? Então, culto que vem eu vou. A melhor forma de a gente prestigiar e valorizar Deus é escondendo, enterrando, é estando presente, é lendo sua palavra, é se reunindo, porque Ele está aqui. Eu assisto na internet. E assim deve. Perdeu um culto? A gente investe tanto tempo e dinheiro, equipamento, horas no ministério audiovisual. Sabe para quê? Justamente para propagar a palavra de Deus. Então, se por algum motivo maior, quebrou uma perna, foi atropelado, foi preso, tá? Um motivo maior. Vá lá e assista, mas sabe uma coisa? Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. É um substituto, mas não é. Não é para substituir, é para complementar.
Você busca ensino e orientação da palavra de Deus ou você corre para a internet? Aí tem um blog, sabe? Tem um blog excelente, o blog fala um monte de coisa que eu gosto. Lindo, que você gosta. Mas bate com isso? Às vezes. Pois é. Esconda a coisa certa. O que nós escondemos no coração é a chave. Para terminar, Salmo 37, versículo 30. A boca do justo fala a sabedoria. A sua língua fala do juízo. A lei do seu Deus está em seu coração. Os seus passos não resvalarão. Quando nós colocamos a lei, a palavra de Deus no nosso coração, nós não vamos escorregar ou tropeçar. É tão simples quanto isso. O que você esconde no seu coração?